Então, aqui nesse primeiro exercício, ele fala que o custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com o percentual do distribuidor e dos impostos, aplicados ao custo de fábrica. Supondo que o percentual do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escreva um programa que leia o custo de fábrica de um carro e escreva o custo ao consumidor. Então, vamos supor que um custo de fábrica de um carro seja R$10.000. Quanto que esse carro vai custar para o consumidor? Em cima desse custo de fábrica, nós vamos ter que aplicar o percentual de lucro lá do distribuidor, que é o que o distribuidor vai receber, né? Ficar para ele, e o percentual dos impostos, o valor dos impostos que são aplicados sobre esse custo de fábrica do carro. Então, em cima desses R$10, eu vou ter que acrescentar os 45% dos impostos e também os 28% do distribuidor, para achar, então, o custo ao consumidor desse carro, que é o que o usuário quer saber. Então, o usuário aqui, ele vai informar o custo de fábrica, apenas. E ele quer saber qual que é o custo ao consumidor. Então, nós vamos ter uma entrada para este programa, que é o custo de fábrica, e nós vamos ter uma saída, que é o custo ao consumidor. Todas as outras informações que estão aqui vão fazer parte do processamento dessa entrada que o usuário vai fornecer, que é o custo de fábrica. Você já sabe que o percentual do distribuidor é de 28% e que os impostos equivalem a 45%. Então, em cima desse custo de fábrica, você já tem condições de calcular qual que vai ser o custo ao consumidor. Então, vamos lá. Vou abrir aqui meu Dev C++, criar um novo arquivo fonte. Include stdio.h, função main. Vamos trabalhar aqui com algumas variáveis. Nós vamos ter a variável chamada custo de fábrica, vou abreviar. Vou ter uma variável chamada custo ao consumidor. Vou ter uma variável que eu preciso calcular qual que é o valor do distribuidor. Preciso calcular qual que é o valor dos impostos. Por que o valor? Porque o percentual já sei, que é de 28% do distribuidor e 45% dos impostos. Mas eu preciso calcular qual que é o valor aplicando esse percentual ao meu custo de fábrica. Então, preciso calcular esses valores aqui. Então, são variáveis que eu vou precisar para utilizar neste programa. De que tipo serão essas variáveis? Podem ser do tipo inteiro? Sim. Mas um valor de um carro, ele não pode ter casas decimais? 50 centavos, 27 centavos? Isso é um número real. É o real, né? Que no caso aqui da linguagem C, vai ser o tipo float. Então, todas essas minhas variáveis serão do tipo float. Tá? Primeira coisa, eu preciso conhecer qual que é o custo de fábrica do carro. Então, vou ter que solicitar essa informação do usuário. Então, vou emitir aqui uma mensagem para o usuário, solicitando que ele informe o custo de fábrica. Não estou utilizando acentuação, tá? Solicitei que ele informe, agora eu preciso ler do teclado o valor que ele vai digitar. Então, para ler do teclado, eu vou utilizar a função scanf. Na função scanf, eu preciso dizer como que esse valor que ele vai digitar vai ser tratado. No caso aqui, é um valor do tipo float. Então, vou utilizar aqui o código equivalente ao tipo float, que é o %f. E, em seguida, eu vou armazenar o valor no endereço reservado para a variável CustFab, que foi o nome que eu criei
para a variável custo de fábrica. Então, solicitei do usuário para que ele informe qual que é o custo de fábrica, li do teclado, o usuário vai digitar qual que é o custo de fábrica do carro. Lembrando que essa é uma variável do tipo float, eu li com o %F, se o usuário for digitar casas decimais, separador de casas decimais dos programas que nós estamos desenvolvendo em linguagem C é o ponto e não a vírgula. Tá? Então, na hora de você testar o programa, vocês devem utilizar como separador de casas decimais o ponto. Então, como vocês estão testando, eu indico que nem utilizem casas decimais, tá? Só se quiser realmente forçar alguma coisa no programa, mas tomem sempre o cuidado de usar o ponto e não a vírgula na hora de informar um valor float para o programa. E o que eu vou fazer com esse custo de fábrica? Eu vou ter que calcular o valor do distribuidor e vou ter que calcular o valor dos impostos. Então, o valor do distribuidor é uma variável que eu chamei de valor dist. Essa variável ela vai ter que receber os 28% aplicados ao custo de fábrica. Então, vai ser o meu custo de fábrica vezes 28 dividido por 100. Não é assim que a gente calcula a porcentagem? Além disso, eu preciso calcular também o valor dos impostos. Então, a minha variável valor de impostos vai receber o custo de fábrica vezes 45 dividido por 100. R$ 45% sobre o custo de fábrica do carro. Então, agora já tem o custo de fábrica, que foi o usuário que informou, o valor do distribuidor e o valor dos impostos. Qual que vai ser o custo ao consumidor, que é o que o usuário quer saber? Como é que eu calculo isso? Qual que vai ser o custo ao consumidor? A soma, não? Do quê? Uai, desses impostos aí, dessas Vai duas... ser Dessa do valor do distribuidor, do valor do imposto, mais o custo de fábrica. Isso, então vai ser o custo de fábrica, mais o valor do distribuidor, mais o valor dos impostos. Uhum. Então, isso vai ser o custo ao consumidor do veículo. E é isso aqui que eu preciso apresentar para o usuário agora. Custo ao consumidor. Será só para incrementar um pouquinho, vou colocar um R cifrão aqui para aparecer bonitinho. Em seguida, um valor do tipo float, %F. No lugar desse %F, eu vou colocar o conteúdo da variável custo ao consumidor. Ponto e vírgula no final. Aqui, o meu programa finalizado. Vou salvar. Então, aqui o custo de fábrica, vamos supor que um carro custa R$10.000. Agora coloca uma fração aí para a gente ver. Não, vou colocar 10 mil só para a gente fazer a conta de cabeça e saber se realmente o cálculo está correto ou não. Tá? Então, R$10.000 é o custo de fábrica do carro. Ele custa 17.300, o custo ao consumidor, é isso mesmo? Lembrando que o ponto é o separador de casas decimais, tá? Então, o que tem depois do ponto aqui são casas decimais e não 17 bilhões aqui, tá? Teria que fazer aqui agora para ver, né? Vamos lá, 28% de 10 mil dá 2.800. 45% vai dar 4.800. 4.500, desculpe. 4.500 com 2.800 vai dar 7.300. 10 mil com 7.300, 17.300. Uhum. Então, nosso cálculo está correto. Aí agora vem uma dica para você formatar, né? Porque esse monte de casas decimais também não é bacana, né?
para você mostrar para o usuário. Então, existe uma forma aqui da gente formatar o número de casas decimais que serão apresentadas para o usuário. Aqui no %F, você pode utilizar uma anotação com ponto 2F. Dessa forma, em vez de usar só o %F, usando neste formato aqui, ponto 2F, você delimita a quantidade de casas decimais que serão apresentadas. Então, os mesmos 10 mil do carro, eu apresento agora o resultado só com 2 casas decimais. Se eu quiser apresentar o número sem nenhuma casa decimal, ponto 0F. Com 3 casas, ponto 3F. E assim por diante. Isso não é arredondamento, tá, gente? É somente a apresentação do número de casas decimais que você quer apresentar para o usuário. Vamos informar o valor com casas decimais agora? O carro vai custar R$ 25.327,55. O custo ao consumidor será esse valor. E alguém faz a conta aí na calculadora para saber se está certo?